Olá, gente, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui é o pastor Wendel e vamos iniciar aqui o nosso estudo bíblico de hoje, terça-feira, dia 6, não é isso? 6 de novembro. Isso, dia 6. E vamos testar logo aqui o som para a gente iniciar. Amém, amados? Glória a Deus, né? Estamos estudando a esperança, um tema, conforme eu falei na primeira aula, muito importante. Esta é a segunda aula. Se você não tem acompanhado esses estudos, é a segunda aula, certo? Eu ainda vou, sempre eu revisito os temas que eu vou ministrando, mas está aí no nosso canal a primeira aula. Se você não tem acompanhado, não acompanhou a primeira aula, pode assistir, pode acessar o canal do Ministério Agios, que é o www.youtube.com/Ministério Agios, tudo minúsculo, sem acento. E tem aqui na página onde você está assistindo, tem um vídeo do estudo passado. Mas basicamente, o estudo passado eu falei sobre a esperança, que é a âncora da alma. Inclusive na versão editada desse vídeo, que está lá no canal do YouTube, eu coloquei, eu achei na internet, achei bem interessante. Ele está, na hora que eu começo a explicar como funciona uma âncora, eu coloquei esse videozinho muito legal, porque o vídeo mostra como funciona uma âncora moderna, que também é semelhante ao uso das âncoras mais antigas, né? E o vídeo mostra, na hora que eu estou falando sobre como funciona a âncora, o vídeo mostra a âncora descendo até o solo da areia e como ela prende o barco. Então, para a gente visualizar por que a esperança é a âncora da alma, é bom, se você não viu, veja lá a versão editada desse vídeo, ou procure na internet algum vídeo que mostre uma âncora, como ela penetra na areia e ela prende o barco, né? Mesmo com o motor ligado, o barco não consegue sair daquele lugar, porque a âncora ela se fixa na areia do mar, certo? Não é o peso da âncora que impede o barco de sair, mas sim ela que fica fixada na terra, como se fosse uma enxada ou uma chibanca, né, que você cava a terra. Então a esperança é a âncora da alma, porque ela nos leva a ter a expectativa correta. Nós vimos que a palavra grega para esperança é a palavra elpis, que quer dizer expectativa. Você cria uma expectação, uma expectativa de que algo vai acontecer, algo que Deus prometeu. Nós vimos que Abraão, ele creu em esperança, né? Ele ficou numa expectativa de ver cumprida a promessa de Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje, gente. Se você perdeu a aula passada, pode ver, está tudo aí. Vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esse verbo aí, esperar, no grego, é o verbo elpizo, que vem da palavra grega elpis, que é esperança. Então, esperar aqui, em Hebreus 11:1, é o verbo elpizo, que quer dizer ter esperança, ter expectativa. Então, a fé é o firme fundamento da nossa esperança, da nossa expectativa. Portanto, eu quero falar sobre a fé, porque ela é a base da nossa esperança. O que é fé? Fé é convicção, é certeza de algo que você não vê. É a prova das coisas que não se veem. A fé, ela vem mediante a palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, a fé, ela vem mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a força mais poderosa de todo o universo. A nossa esperança, ela é depositada em algo que não pode mudar. E nós vamos ver isso hoje. O tema da aula de hoje a parte 2 do tema sobre esperança é a integridade da palavra de Deus, certo? E vamos lá, gente. Deus, eu estou aqui com um material que eu usava no discipulado lá da igreja,
E nós estamos aqui na lição 3, né? O pessoal que era lá da igreja, da comunidade, já conhece bem esse material. Matéria muito interessante, muito importante. Quando Deus diz algo, Deus ele não pode voltar atrás naquilo que ele diz, certo? Esta é a nossa garantia de que aquilo que Deus falou, nós podemos esperar sim que aquilo vai acontecer, claro que no devido tempo. A palavra de Deus ela não funciona de forma instantânea como mágica, certo? Nós vimos isso na parábola do semeador, é um estudo, né? Não sei quem aí assistiu, mas é um estudo muito interessante, muito maravilhoso, muito poderoso, que revolucionou a minha vida, né? A parábola do semeador mostra que a palavra de Deus ela funciona como uma semente que é lançada no solo, e essa semente precisa de certas condições para que ela possa crescer, se desenvolver e comece a dar fruto. A palavra de Deus ela não funciona como uma mágica, que você diz assim e tudo instantaneamente acontece. É lento e é gradual muitas vezes. Muitas pessoas oram e esperam que Deus faça milagres, que são coisas assim instantâneas, e elas acham que se não acontece aquela coisa instantânea é porque simplesmente Deus não quer, e que depende de Deus acontecer instantaneamente, né? Se Deus quer, Ele faz acontecer instantaneamente. Mas não funciona assim. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Como é que eu posso ter paciência? Como é que eu posso esperar 25 anos, como foi o caso de Abraão, até ele ver o começo da promessa, né? Como é que eu posso fazer isso? A Bíblia diz, nós citamos isso lá em Romanos 4, quando diz que Abraão ele acreditou em esperança. Então, a esperança, quando nós aprendemos a andar em esperança, nós temos aí a chave para nós termos a paciência necessária para aguardarmos a manifestação da promessa de Deus, certo? Então, a esperança ela é muitíssimo importante. Eu já falei isso várias vezes, mas vou sempre relembrar que em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Então a esperança está categorizada aí no top 3, né? As três principais virtudes que Deus comunica a nós, uma delas é a esperança. E se o apóstolo Paulo estiver ali falando em ordem crescente de importância, nós vemos que o maior é o amor, mas em segundo lugar vem a esperança, inclusive acima da própria fé. Então, a fé, ela é o fundamento da esperança. A fé é um fundamento firme sobre o qual nós temos a nossa expectativa. Eu tenho expectativa de que o que Deus falou aconteça, porque a minha esperança está baseada na palavra. Nós vamos aqui para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Eu vou ler salteado alguns versículos, certo? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 3, 6, 9 e 11. Eu vou ler aqui, está já na minha tela pronta. Quando Deus criou o universo, Ele usou a sua própria palavra, né? No versículo 3 ele diz: e disse Deus, haja luz, certo? E o que é que aconteceu? Houve luz. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E Deus, na medida que ia falando aquelas coisas, o Espírito Santo executava aquelas coisas, o Espírito Santo agia. Então Deus ia falando e ao longo do tempo, no caso aqui ao longo do dia, as coisas iam sendo criadas pelo Espírito Santo. No versículo 9 diz assim: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. E no versículo 11 finalmente diz: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Ok, amados? Então, Deus criou todo o universo, o universo invisível para nós, né, que é o reino espiritual,
e o universo visível através da sua palavra. Isso é impressionante, porque veja que a palavra de Deus ela tem uma força criadora assim que é inimaginável. Os átomos, quantos átomos nós temos em um pequeno pedaço de objeto, sei lá, na ponta desse óculos? Quantos átomos nós temos? Nós temos aí talvez milhões, eu não sei, não tenho a menor ideia, ou bilhões de átomos. Esses átomos são compostos de prótons, nêutrons, elétrons, então já são compostos de partes menores ainda. Tudo isso funcionando, né, os elétrons girando ao redor do núcleo. Então nós temos milhões, bilhões, trilhões, uma quantidade inimaginável de átomos sustentando as coisas. Nós temos os seres vivos que têm células, né, que são feitas de átomos. Enfim, é uma complexidade assim que é absurda, é uma complexidade que nossa mente não consegue imaginar. Nós não conseguimos alcançar tamanha complexidade. E tudo isso foi criado pela palavra de Deus. Então veja que a palavra de Deus ela é extremamente poderosa, muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. No livro de Hebreus, no capítulo 1, aliás, eu vou ler Hebreus 11:3, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Tudo que Deus criou, Ele criou pela sua palavra. Lembrando que a nossa fé, lembrando que a esperança é sobre a palavra. A fé e a esperança são baseadas na palavra de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa, ou pela palavra do seu poder, como dizem algumas versões. Deus, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então, observe quão importante é a palavra de Deus, observe quão poderosa é a palavra de Deus, porque não somente Deus criou todas as coisas, mas todas as coisas, elas são sustentadas pela palavra de Deus, queridos. Então, a palavra de Deus, ela simplesmente, ela não pode falhar, não é? Você já pensou aí, se a palavra de Deus pudesse falhar de alguma forma, né, o universo inteiro que depende desse poder que o sustenta, todo o universo ele entraria em um colapso total devido à falha da palavra de Deus, né? Nós temos, por exemplo, aqui no planeta Terra, nós temos a Lua, que é o nosso satélite natural, e esse satélite ele gira em torno da Terra, e se porventura o satélite natural, a Lua, falhasse, de alguma forma a Lua falhasse, se ela se aproximasse mais da Terra, a Lua caísse na Terra e o planeta seria destruído, né? Se a Lua fosse embora, se afastasse demais da Terra, nós perderíamos o satélite natural e as marés deixariam de existir, né? Que é a Lua que provoca as marés. E aí a vida marítima, eu já vi alguns estudos sobre isso, a vida marítima deixaria de existir, enfim, todo o planeta seria destruído. Portanto, o universo ele é sustentado milimetricamente, de uma forma totalmente precisa, infalível. As leis que Deus criou, elas são totalmente e completamente infalíveis, né? Você vê a lei da gravidade, enfim, todas as leis. Eu estava vendo um estudo do pastor Tassos, né? Tassos Licurgo, que é apologeta, e ele falou que são 100 e tantas constantes que foram milimetricamente calculadas, elas existem no número exato, e que se qualquer delas começasse a variar de alguma forma, o universo não poderia funcionar, tá bom? Então, o universo ele foi criado e é sustentado pela palavra de Deus, e nós vemos isso no nosso dia a dia, nós vemos como é infalível as leis que Deus criou, de forma que nós vemos diante dos nossos olhos como a palavra que saiu da boca de Deus, ela continua
firme, sustentando o universo que foi criado, né, milhares de anos atrás. Deus não pode simplesmente mudar. Sua palavra, ela é totalmente infalível. Ok, amados? Então, eu quero chamar a atenção de algo também que é extremamente importante quando a gente fala sobre a palavra de Deus, é que nós precisamos entender que Deus, ele não é como nós. Muitas vezes nós dizemos alguma coisa, nós prometemos alguma coisa a alguém, nós falamos alguma coisa, mas nem sempre a gente consegue manter aquela palavra que nós dissemos, né? Muitas vezes porque até nós não temos todo o conhecimento. Eu me lembro quando eu era criança, eu achava estranho porque é que os adultos não gastavam o salário deles com refrigerantes e doces. Na minha mente de criança, eu pensava assim, que quando eu crescesse e arranjasse um trabalho, boa parte do meu salário ia ser para comprar refrigerante, porque eu amava refrigerante, ou chocolate, confeito, doce, essas coisas. Realmente eu acreditava naquilo, né? Eu cresci, fui aprendendo que a gente não pode se alimentar dessa forma. E, claro, obviamente, meu entendimento foi amadurecendo e eu abandonei, né? Graças a Deus abandonei essa ideia. Ainda tomo refrigerante de vez em quando e como doce, mas não é, com certeza não gasto meu salário nessas coisas. Mas, na medida que eu fui crescendo, fui adquirindo mais entendimento, obviamente eu fui amadurecendo e minhas palavras foram mudando, né? Eu não falo mais como criança. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, quando eu era criança, pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Muito bem, Deus, ele não nasceu um bebê, um deusinho bebê, né? Eu sei que Jesus Cristo nasceu como homem, como um bebê, mas ele cresceu e tal. Mas Deus já existia antes. E o próprio Cristo, né? Deus Filho, já existia antes. Então Deus, ele não cresce, ele não aprende com as experiências. Deus, ele já sabe todas as coisas. Deus, ele já está no passado, ele está no presente, ele já sabe o futuro, né? O tempo foi criado por Deus, o tempo é uma criação de Deus. Deus não cresce como nós crescemos, Deus não aprende com as experiências, né? Ele era Deus no passado, mas adquiriu experiência, foi crescendo como um Deus e hoje ele é um Deus mais sábio. Não, isso não existe com relação ao nosso Deus, né? Deus, ele é o que é e ele é imutável, ele não muda por causa de nada ou ninguém e ele sabe todas as coisas. Então Deus não cresce com as experiências. Por isso a palavra de Deus não muda com o tempo, pelo fato de Deus ir amadurecendo. Não, isso não acontece. A lei que ele fala, ela é a mesma desde a eternidade para trás, como será para sempre, por toda a eternidade. Deus não vai amadurecer para mudar a sua palavra. Isso ocorre conosco, isso não ocorre com Deus. Então, Deus e a sua palavra, eles são um. Vamos ver aquela famosa passagem do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Aqui na João Ferreira de Almeida está escrito assim, né, na versão João Ferreira de Almeida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra aqui traduzida como verbo é o termo grego logos. Logos em grego quer dizer palavra, a expressão da vontade de alguém. Então no princípio era a palavra, e a palavra lá no princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era e é Deus. No versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se a gente descer lá para o versículo 14, diz assim, e o verbo, né, o logos, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem era o Logos? O Logos é a palavra de Deus que se encarnou, se fez carne, mas ele já existia previamente. Deus e a sua palavra, o Logos, né? Logos quer dizer palavra em grego,
Deus e a sua palavra são um. Então, portanto, se Deus pudesse mudar, a sua palavra também mudaria. Deus, ele é imutável e por isso a sua palavra também é imutável, gente. Deus e a sua palavra são um. Ok? Vamos agora aqui para Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 25, também uma passagem bem conhecida, que fala dos dois alicerces. Mateus 7, 24 a 25. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha representa aqui a palavra, porque uma rocha, ela é algo imutável. Se você pegar esta parábola e ver, aliás, não é uma parábola, né? Se você pegar esta passagem bíblica e ver a versão que está lá no Evangelho de Lucas, tem alguns detalhes que aqui em Mateus não tem. Lá em Lucas mostra que o homem imprudente, ele construiu a sua casa sobre a areia sem fazer alicerces, enquanto que o sábio, ele cavou até atingir a rocha e ali ele construiu o seu alicerce, construiu a sua casa sobre o seu alicerce. Então, o alicerce representa aqui a nossa vida, que é construída sobre algo que não pode se mover. Se você constrói a sua casa sobre a areia, diretamente sobre a areia, né, as paredes da casa, elas vão ficar, vamos dizer assim, sobre algo que pode se mover facilmente. E principalmente a areia, né? Quem é aqui do Rio Grande do Norte, provavelmente, né, já deve ter ido ali em Genipabu, né, nós temos ali as dunas. E eu lembro que meu tio tinha uma casa ali perto de Genipabu, numa praia chamada Barra do Rio, que é ao lado de Genipabu. E eu lembro ainda adolescente brincando ali naquela areia, naquela praia, muito legal, né? Tinha umas pedras, tinha tipo uma piscinazinha e a areia. E conhecia bem ali Genipabu, a gente passeava, subia a duna, descia a duna. Bem, passado algum tempo, eu passei por lá, pelaquela região, e eu fiquei completamente assim, impressionado, né? Porque a imagem, né, a forma daquela areia, tanto da praia como das dunas, estava totalmente diferente, completamente diferente. Quem conhece dunas sabe que elas são móveis, elas não ficam paradas em um mesmo lugar. Então, tudo que você vê que é feito puramente de areia, ele é facilmente arrastado pelo vento, pela chuva, e se move do lugar. Então, se você construísse uma casa diretamente sobre a areia, vamos supor, numa duna daquela, em pouco tempo, não daria, sei lá, um dia, 2, eu não sei quanto tempo as dunas levam para se mover, mas o próprio vento da praia iria abrir buracos debaixo da casa, e aquelas paredes iriam ficar desequilibradas, né? Uma parede em cima de areia, outra parede ia começar a ficar em cima do vento, do nada. O resultado é que, se você até fizer algum teste algum dia e você construir uma casa sobre uma areia, você estará construindo sobre algo que muda com as circunstâncias, ela muda, a areia vai mudando, né? Eu fiquei impressionado realmente como mudou totalmente a paisagem em pouco tempo. Contudo, irmãos, aqui também no Rio Grande do Norte nós temos o Pico do Cabugi, que é uma grande pedra, né? Quem já foi lá parece um pão de açúcar. O Pico do Cabugi é uma pedrona enorme, né? E eu já passei por lá vários anos, que quando sempre a gente vai para a cidade de Mossoró, aquelas cidades daquela região, a gente passa pela cidade de Lages, onde tem
o pico do Cabugi, que é aquela pedra. E você deve saber disso. Aquela pedra, desde que eu passo lá, nunca mudou. Do mesmo jeito. Claro, se tivesse um terremoto, uma coisa assim, mas não estamos falando disso aí. Aquela pedra do pico do Cabugi nunca saiu daquele canto. Fica lá, aquela rocha fica lá. Não muda. Vem ventania, vem chuva, vem seja lá o que for, mas é uma rocha, ela não muda, ela é imutável. Quando nós, pomos a palavra de Deus no nosso coração e nós cremos que Deus é fiel, Ele é imutável, Deus não pode mentir, nós vimos já isso, quando nós visualizamos isso aí, então nós começamos a ter, queridos, uma expectativa sobre algo imutável, de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então você não apenas crê na palavra de Deus, mas você começa a experimentar por antecipação o gozo e a alegria que vem desse cumprimento da palavra. Eu vou ler novamente aqui um trecho que eu li na aula passada, em Hebreus 6, que na verdade é a base do nosso estudo. Hebreus capítulo 6, versículo aqui, vamos ver o 17, foi o que eu falei a aula passada. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Eu expliquei exatamente que aqui foi quando Deus, ele não apenas deu a sua promessa para Abraão, mas Deus quis deixar tão claro que aquilo era algo tão certo que Deus foi e jurou por si mesmo. Aí eu juro por mim mesmo, o Senhor falou que realmente abençoaria grandemente a Abraão. Exatamente a conclusão no versículo 18 é que, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ao ministrar a palavra a Abraão e garantir com um juramento que ele cumpriria, que seria Deus é fiel e cumpriria aquela promessa, Deus estava dando a Abraão e para todos nós uma dupla garantia da sua fidelidade. Deus quis enfatizar de tal maneira a fidelidade que ele cumpriria, que ele fez a promessa e ele jurou. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo foi dado como sumo sacerdote eternamente. Jurou o Senhor jurou também. Então, algumas vezes Deus jurou para dar a certeza de que Ele cumpriria a sua palavra, amados. Muito bem, então nós temos um alicerce muito forte, que é a garantia, a palavra de Deus. Deus não muda a sua palavra. Quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, nós edificamos a nossa casa sobre uma rocha. Ali é uma comparação que Jesus está fazendo em Mateus 7. Exatamente a questão da areia, que é a questão da... facilmente ela se move do lugar. Já a rocha, ela não se move do lugar. Jesus estava dando ali uma imagem mental para que as pessoas pudessem entender. Então, eu preciso praticar a palavra, porque assim a minha vida estará sendo edificada como se fosse uma casa numa rocha. E as pessoas entendiam aquilo ali. Então, é importante a gente meditar e visualizar o que é que Jesus estava querendo trazer ali. De que a palavra de Deus, ela não muda com as circunstâncias. Entrou agora, tivemos uma mudança no Brasil. Estava indo mais para o lado da esquerda, aquela parte mais progressista, socialista. Aí tivemos essa guinada aí indo para a parte da direita. Muita gente se preocupou, muita gente se apavorou. Eu recebi no meu
no meu telefone profecias, inclusive, eu entendo profecias falsas, né? Mas pastores mandando para mim, tinha pastores de um lado, pastores de outro, e pessoas muito amedrontadas e apavoradas, com medo das coisas que aconteceriam, né? E se a gente não tiver com a nossa esperança baseada na palavra de Deus, nós vamos sim ficar como o mundo fica, né? Vai para um lado, vai para o outro, né? Começa a se apavorar. A esperança, quando nós temos essa expectativa da promessa de Deus, e nós vamos falar mais sobre isso, porque a nossa esperança ela precisa ser principalmente da glória de Deus. Eu vou falar sobre isso e explicar o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, certo? Nossa esperança é da glória de Deus, eu explicarei bem direitinho o que é isso aí para você. Mas quando nós temos a nossa esperança baseada na palavra, esta esperança é como aquela âncora que penetra até o véu, ele vai até os céus e nos deixa como o barco da aula passada, ele nos deixa amarrados aos céus, e com isso, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo no meio de uma eleição conturbada, como nós tivemos aqui, nós podemos estar alegres, em gozo e desfrutando de paz. Esta é a grande vantagem de nós andarmos, nós alimentarmos, nós vivermos a esperança bíblica. Muito bem, gente, então Deus não apenas ele falou a Abraão, mas Deus ele fez questão de deixar escrito tudo isso que o escritor aos Hebreus falou, o fundamento da esperança estava escrito no livro de Gênesis. Deus nos deu a escritura sagrada, a Bíblia sagrada, né, para que nós pudéssemos conhecer a sua palavra. O Espírito Santo usa as Escrituras para trazer conhecimento, sabedoria para nós. Então é importante a gente conhecer as Escrituras. Jesus lançou, né, era uma crítica construtiva, era uma crítica verdadeira. Jesus disse para os saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então é necessário você, eu, conhecermos as Escrituras. É as Escrituras que vão alimentar a nossa esperança. As Escrituras foram ordenadas por Deus. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 34, versículo 27, diz assim: disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço aliança com você e com Israel. Observe a importância de eu e você conhecermos as Escrituras, porque tudo o que Deus nos promete, toda a aliança que Deus fez com o homem está nas Escrituras. Deus não vai sair das Escrituras. Deus vai executar tudo de acordo com as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, você vai errar. Você poderá acreditar em coisas que Deus não falou. E aí aquelas coisas não vão realmente acontecer. Eu já vi casos de pessoas que receberam profecias que não eram de Deus, e porque as profecias não aconteceram, elas se desviaram da fé. Isso é muito perigoso, gente. Nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer a nova aliança, para que nós possamos ter a nossa esperança baseada naquilo que Deus realmente falou. Ok? Jesus também falou das Escrituras. Em João 5,39, Jesus diz assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testificam, dão um testemunho de mim, a meu respeito, disse Jesus. Jesus, ele é a palavra que se fez carne. Jesus, ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele. Jesus é a própria Escritura incorporada em um ser humano. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Os apóstolos também, né, temos aqui as epístolas na Bíblia, né, o Novo Testamento, são 26 livros. Os apóstolos de Jesus, eles escreveram sobre a ordem do Espírito Santo também.
Aqui em 1 João 5,13 diz assim, ó: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ao sabermos, ó, veja só, nós quando sabemos, nós quando conhecemos, nós quando temos a ciência de que temos a vida eterna, que há uma eternidade maravilhosa, há um reino eterno preparado para nós, nossa esperança, né, vai lá para cima, nós começamos a nos lembrar que aqui neste mundo não é o destino final que Deus nos deu. Deus preparou algo muito superior para nós. Esta é a esperança que deve encher o nosso coração dia após dia. Nós lembrarmos continuamente que aqui nós estamos como peregrinos e forasteiros e que há sim algo muito superior guardado para nós. Claro, também nós temos a esperança, vamos dizer assim, temporal. Nós temos expectativa de que as promessas que nós estamos orando e crendo, Deus haverá de cumprir, porque Deus não pode mentir. Por isso nós temos a esperança eterna, que é essa grande esperança, né, que é superior a tudo mais que nós possamos ter aqui neste mundo, mas também nós temos a esperança de ver cumpridas as promessas de Deus, desde que seja realmente Deus que tenha falado, né, desde que seja baseado nas Escrituras. A palavra de Deus, ela não pode mudar. E ela é a base, queridos, da nossa esperança. Amém? Então, encerrando hoje a nossa segunda aula sobre esperança, nós vimos que Deus criou todo o universo pela sua palavra. Vimos que o universo ele mantém-se firme ao longo dos milhares de anos, sem mudar absolutamente nada. Nenhuma das leis de Deus mudou. A lei da gravidade está a mesma, a lei da eletricidade está a mesma, né? A Lua continua girando em torno da Terra do mesmo jeito, o universo todo funcionando, tudo isso está sendo sustentado pela palavra de Deus. Essa mesma palavra está na Bíblia Sagrada, tem promessas e nós, com base nessas promessas, vamos ter nossa esperança, nossa expectativa e vamos nos alegrar com essa expectativa. Amém, amados? Então, Deus abençoe vocês, que o Deus da esperança encha o vosso coração com esperança, e próxima terça-feira nós estaremos de volta aí para a nossa terceira aula do tema esperança. Deus abençoe a todos, graça e paz seja com vocês.